Boa noite, irmãos. Glória a Deus, estamos aqui na Igreja de Interlagos, hoje é dia 25/6/2024, uma terça-feira. Agora são 20 horas e nós vamos fazer o estudo bíblico hoje, vamos falar sobre a cura do cego, né? E você é nosso convidado. Se você quiser participar conosco, você está ouvindo essa gravação pelo YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja, amamos ao Senhor Jesus Cristo, amamos o seu Pai e amamos o Espírito Santo. Então, você pode participar conosco, fique à vontade. Nós temos um site, o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto, vai encontrar também um botãozinho aqui em cima, ao vivo, você clica lá no botão ao vivo, você vai cair nessa sala aqui, no horário especificado. Nós temos também o canal no YouTube, onde a gente coloca todas as nossas pregações, estão lá. Temos o Instagram e o Facebook também, você pode nos acompanhar por lá, tá bom? Eu vou fazer uma pequena oração, queria que você, mesmo que esteja assistindo a gravação, que você fechasse os seus olhos e que você concordasse com esta oração, tá bom? Então vamos lá. Jesus querido, nós te agradecemos por esta noite, te bendizemos pelo aquilo que o Senhor fez naquela cruz por nós. Nós somos eternamente gratos a ti e pedimos, Pai, a tua bênção sobre este culto, este estudo bíblico que vamos fazer. Senhor, abençoa a Eliette, que vai trazer a mensagem, os pastores que vão depois interagir, e que, Senhor, nada de mal nos aconteça, porque a tua mão está sobre nós. Te agradecemos no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Amém. É com você, Eliette. Eu estou conectando no... Pronto, desculpa. Boa noite, irmãos. Glória a Deus pela vida de cada um. E hoje nós vamos participar de mais uma mesa redonda. Os outros pastores acho que estão entrando, né? O pastor Weber está entrando, glória a Deus, daqui a pouco vem o pastor Valdo também. Como o pastor Hélio falou, hoje nós vamos falar sobre o cego que foi curado, o cego foi curado, né? No Novo Testamento, a cegueira, além dela refletir um problema físico, ela também tem uma conotação alegórica, né, espiritual, né? Em Lucas 6,39, fala assim, pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Né? Então, irmãos, isso tem a ver muito mais com um significado espiritual, né? Uma pessoa que não tem conhecimento espiritual pode guiar a outra, né? Então, essa cegueira alegórica, vamos dizer assim, que é um significado além do significado físico, né? Ela representa uma alienação espiritual, né? Pela ignorância, pelo afastamento de Deus, pelo obscurantismo, pela desinformação, né? Então, a pessoa não conhece nada de Deus, ela nunca foi apresentada ao verdadeiro Deus, né? Então, ela é totalmente alienada. Isso aí é uma cegueira espiritual, né? E as pessoas, atualmente, irmãos, elas são quase que educadas ou doutrinadas para excluir Deus da vida delas, né? Então, não se fala de pecado, não se fala de inferno, não se fala de céu, não se fala de Jesus, não se fala do que é certo, o que é errado, né? Ensina-se as pessoas a ser falsas, a mentirem, né? Que a gente vê que, por exemplo, o maior mandatário da nação é aquele que está implicado em um
em uma porção de situações jurídicas, ele fala, não sou eu não sabia. Né? Então, isso aí acaba contaminando o jovem também. Por isso, quando o pastor falou no domingo que o jovem não quer mais assumir a culpa, fala, não, não é culpa minha. Isso é um reflexo do que está acontecendo no país, né? Então, as pessoas não são ensinadas mais a valores morais, a valores espirituais, a valores familiares, a valores de obediência. Não existe mais nada disso. Né? Então, isso aí é um adoecimento da sociedade como um todo. Porque quando a sociedade se afasta de Deus, se afasta da igreja, se afasta da família, se afasta dos valores morais, dos valores religiosos, essa sociedade se torna uma sociedade doente, porque ela acaba baseando a vida dela no hedonismo, ele vai ter aquele meio de subsistência, né? E, aliado a isso, como não existe nenhum valor intrínseco para alimentá-lo espiritualmente, esse indivíduo ele vai buscar o hedonismo. O hedonismo é os prazeres carnais, é a diversão, né? Então, tudo isso vai afastando cada vez mais de Deus, né? Vai ficando cada vez mais cego dos valores espirituais, né? Então, quando a pessoa exclui o sagrado da vida dela, o divino da vida dela, ela está com a sua mente totalmente fechada, né? E muitas vezes ela acaba abraçando doutrinas esotéricas, né? Então, ela vai achar legal os cristais, as bruxas, as fadas, o esoterismo como um todo, religiões de matriz africana, porque ela acaba tendo curiosidade, acaba indo por esses caminhos que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, e vai ficando cada vez mais cega dos valores espirituais, né? Vai ficando com a sua mente cauterizada, cada vez mais difícil de entrar valores puros do Evangelho, né? Então, essa pessoa não tem necessidade de buscar Jesus, porque ela nem conhece, ela nem sabe que existe esse caminho, né? Então, eu acho que daí também a necessidade de nós nos dispormos nas mãos de Deus para falar, Senhor, eis-me aqui, né? Eis-me aqui para falar a tua palavra. E estar sempre buscando uma brecha, né, para, em tempo ou fora do tempo, introduzir alguma palavra de libertação, né, para uma pessoa que está cega, né? Existe também, irmãos, aliado a essa cegueira, aquela pessoa que é o meio termo. Ela gosta de Jesus, de alguma maneira ela quer buscar Jesus, mas ela não quer sair do mundo. Então, ela fica com o pé nas duas canoas, ela fica com o pé no mundo e fica com o pé na igreja. Ela gosta de Jesus, gosta da maneira como ela é bem tratada na igreja, ela gosta da comunhão dos irmãos, mas ela também gosta do pecado. Ela não consegue abandonar o pecado. E esse, na palavra de Deus, é o pior cego. É aquele que não sabe que é cego, né? Só que ele está com o pé nas duas canoas, está em cima do muro, né? Ele não consegue ter convicção na sua escolha de fé. Então, ora ele escolhe Jesus, ora ele escolhe o mundo. Né? Isso existe também. Eu queria que o pastor abrisse Apocalipse 3,16, que fala exatamente isso. Como que Deus enxerga essa pessoa que está com o pé ali, com o pé aqui. Está na igreja, mas também gosta de praticar as suas... está de mão dada, né, com o pecado. Apocalipse
Apocalipse 3,16 fala assim: assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Cego, irmãos. É essa cegueira que Deus quer tratar de nós, né? Quer tratar essa cegueira em nós, né? Os discípulos, irmãos, os discípulos de Jesus, os 12, né? Eles demoraram um pouco para entender Jesus, porque eles viam também Jesus como o Messias de Jeová que iria resgatar politicamente Israel das mãos dos romanos, né? Eles viam assim Jesus, né? O Messias que tinham falado, eles viam dessa maneira, né? E tem uma passagem muito interessante, que eu creio que o pastor Abrice está em Marcos 8,14. Jesus ele estava falando do pecado dos fariseus. E os discípulos, meio cegos e alienados, eles estavam achando que Jesus estava falando de pão. Então, vamos ver aqui o contexto. Os discípulos, né? E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinha consigo senão um pão. 15. E ordenou-lhes, dizendo, ó, Jesus falando: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Ele estava falando do pecado dos fariseus e do pecado de Herodes. Né? Porque Jesus ele falava muito em parábolas, né? Aí os discípulos arrazoavam entre si, dizendo: será que ele está dizendo isso porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tende ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais quando. Aí Jesus ele usa isso, essa situação para dizer: olha, eu faço milagres, não é o caso, tem um pão, eu poderia fazer milagre com esse pão. Verso 19: vocês não lembram quando eu parti os 5 pães entre os 5.000? Quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Aí os discípulos disseram 12. Aí teve outra multiplicação de pães. Aí Jesus fala: e quando eu parti os 7 pães, né, entre 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Aí eles falaram 7, 7 cheios, 7 cestos cheios de pão, né? E ele disse: como não entendeis ainda? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais, que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes, né? Tendes ainda vós coração endurecido. Isso aqui a gente já leu, eu estou repetindo, é o verso 17. E quando no verso 18, irmãos, ele fala assim: tendo olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvis. Olha, tendo olhos, não vedes. Aqui Jesus está claramente dizendo: vocês são os cegos espirituais. Eles estavam junto com Jesus, mas ainda não tinha entrado a mensagem neles, né? Eles levavam tudo muito literalmente, e Jesus falava muito por parábolas, né? Então, eles gostavam de Jesus, logicamente, eles gostavam de andar com Jesus, eles gostavam de ouvir as histórias, né? E nós também, muitas vezes, estamos nessa situação, irmãos. Mas, além disso, nós temos que buscar o Espírito Santo para termos o discernimento, para não ficar ouvindo coisas ou lendo coisas na Bíblia e ficar levando tudo ao pé da letra, porque a Bíblia se discerne espiritualmente, né? Então, eu vou contar 3 casos bíblicos de cegos que foram curados, que é o nosso tema, o cego foi curado, né? A cura do cego.
Eu queria que o pastor abrisse em Marcos 8, 22, tá? Que são 3 histórias semelhantes, mas cada uma tem a sua particularidade. Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida, Jesus, né? E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos. Jesus cuspiu no olho do cego. E impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Então, Jesus cuspiu nos olhos dele e perguntou: você está vendo alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Então, ele não estava ainda totalmente curado da cegueira. E isso, irmãos, é um estágio que muito cristão passa, né? E o cristão, logo que ele se converte, ele precisa de um processo para ter a sua visão limpa, perfeita. E a gente vê aqui que, mesmo Jesus curando esse cego, ele ainda passou por um estágio que ele não estava vendo direito. Aí no verso 25, depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, né? Jesus pôs as mãos nos olhos dele, e o que Jesus fez? Fez ele olhar para cima. Olha que ideia mais interessante. Fez ele buscar o reino de Deus, né? Olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Então, aqui a gente está vendo esse estágio, esse tipo de cura, porque Jesus não tem as curas uniformes, irmãos. A gente vai ver aqui 3 curas de cego, cada um tem um tipo de cura. Esse aqui foi sendo curado aos poucos. Mesmo Jesus cuspindo no olho dele, é como se fosse assim, saiu a palavra de Jesus da boca de Jesus, nos olhos. Mesmo assim, ele precisou ainda de mais um empurrãozinho, né? Aí Jesus voltou a colocar a mão no olho e falou: olha para cima, né? Talvez ele estivesse olhando muito para baixo. Espiritualmente, isso tem uma conotação muito interessante, né, irmãos? Então, essa cura foi aos poucos, depois ele olhar para cima, né? A gente sabe, irmãos, que Jesus é a luz, né? Jesus é a luz verdadeira que veio ao mundo. Que existia uma luz falsa, né? O próprio Satanás, ele é chamado de Lúcifer, né? Lúcifer é portador da luz. Então, existe muita luz falsa por aí. Mas Jesus é a verdadeira luz, né? Existia um outro cego que Jesus encontrou, e até perguntaram para Jesus, né, quem pecou, foi ele ou os pais dele para que ele nascesse cego, né? E aí Jesus, que isso era uma ideia de Jeová, né? Que eles aprenderam com Jeová, porque Jeová visita a maldade dos pais nos filhos. Apesar que depois ele fala que ele não faz isso, mas fica uma coisa dúbia, porque Jeová é um Deus muito dúbio. Né? E se você tá ouvindo esse vídeo no canal pela primeira vez, nós temos aqui dezenas de vídeos, de estudos baseados na Bíblia, que a gente conclui claramente, Deus fala claramente que Jesus, Pai, Espírito Santo, tem uma personalidade, uma obra totalmente diferente da obra de Jeová. Tá? Não é o objetivo hoje, mas se você puder ver alguns outros vídeos, principalmente vídeos de terça-feira, que são vídeos que a gente explora mais esse assunto. Tá? Jesus é o Deus da paz, Jeová é o Deus da guerra, Jeová deu uma lei para a condenação do homem, Jesus veio nos resgatar dessa lei, dessa condenação. Jeová, ele tinha um ministério dos anjos, um ministério da morte. Jesus é o ministério da graça, né? A graça e a verdade vieram por Jesus. O que existia antes não era graça, nem era verdade, né? Mas vamos continuar aqui, irmãos.
Vamos ver uma outra cura de outro cego. Como Jesus quis representar isso, né? João 9, verso 1. Queria que o pastor abrisse João 9, verso 1, para a gente compartilhar. João 9, 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, a luz verdadeira, como eu disse para vocês. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Vocês veem que aqui ele já fez uma cura diferente, ele não cuspiu direto no olho, ele cuspiu na terra, fez um lodo e colocou no olho. Ele agiu de uma maneira diferente, né? Apesar que a terra, irmãos, ela tem uma simbologia de significar o coração do homem, tá? Lá ele agiu direto na visão, aqui ele cuspiu na terra, que tem a simbologia do coração do homem. Verso 6, tendo dito isso, cuspiu na terra, fez com a saliva o lodo, untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. E aqui tem até o significado também de batismo, de lavagem pela palavra, né? Lavagem da água pela palavra. Então, a gente vê aqui que ele usou de outro expediente, né? Para fazer essa cura. Jesus, ele não age de uma maneira sempre igual, compartimentada, irmãos. A gente não sabe como Jesus age na vida das pessoas, né? O que a gente sabe é que antes dos discípulos receberem o Espírito Santo, parece que a palavra estava meio encoberta, né? Eu queria que o pastor abrisse em Lucas 18, que aqui está bem claro que aquele povo judeu, mesmo na época de Jesus, eles tinham uma cegueira espiritual. Lucas 18, 32 fala assim, pois há de ser entregue aos gentios, Jesus, né? E escarnecido, injuriado e cuspido. Verso 33. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam. E essa palavra lhes era encoberta, né? Encoberta quer dizer que eles tinham cegueira, né? Eles tinham cegueira. Agora vamos ver uma terceira cura do cego, irmãos. Terceira cura. Lucas 18, 35. Vamos acompanhar junto. Isso, Lucas 18, 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então, clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam, fica quieto, para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não teve vergonha de se humilhar, de pedir, de clamar, né? Verso 40. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? Olha que pergunta, irmãos, que Jesus fez. O que você quer? Você quer dinheiro? Você quer posição social? Você quer resolver esse problema sentimental? O que você quer que eu te faça? Né? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou.
né? Muito interessante, irmãos. Então, quando o Espírito Santo é manifesto, começa-se a clarear, né? A ter o discernimento das coisas espirituais, né? O espírito do mundo nos cega, né? E o Espírito Santo abre os nossos olhos. Então, isso daqui é uma coisa muito interessante, porque quando vem o Espírito Santo sobre a pessoa, ela tem discernimento sobre as coisas espirituais, né? Então, isso aí é uma coisa que é sempre assim. O Espírito do mundo nos cega, o Espírito Santo abre os nossos olhos, né? Então, a Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus que lhe parecem loucura, né? E fala que o espiritual discerne as coisas espiritualmente, né? Então, vamos correr aqui para eu terminar de trazer aqui o nosso estudo para a gente poder discutir, né? Jesus também falava muito por parábolas, né? E parábolas quer dizer que é um mistério, né? Porque as pessoas não entendiam muito bem o que falava em parábolas, né? Mas falava em parábolas porque Jesus ele tem uma linguagem especial com os seus, né? Porque muitas vezes essa linguagem ela vai desvendar mistérios, né? Essa linguagem que é parábola pode desvendar mistérios, porque não vai depender de época, de reflexão. Não, a parábola pode desvendar aquilo que a linguagem natural pode não desvendar, né? Então, nos últimos dias que nós vamos viver, irmãos, falam que os nossos olhos serão abertos, né? Até a Bíblia fala, olha, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verem e ouvir o que vocês ouviram, né? E não conseguiram ouvir. É justamente esses casos, né, que a gente vê que até com os discípulos a coisa foi difícil. E a gente vê que em Colossenses 1:26, irmãos, falam exatamente isso, o mistério que esteve oculto, né? Então, na Bíblia fala que nos últimos dias esse mistério ia ser desvendado, né, aos santos. E é interessante também, irmãos, 1 João 4:1, eu queria que o pastor abrisse, que esse aqui é bem interessante, 1 João 4:1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas que se têm levantado, e isso existe mesmo, irmãos. Não é tudo que você ouve numa igreja, em qualquer igreja, que é aquilo, que aquilo é verdade. A própria Bíblia fala, olha, vocês têm que examinar, né? Porque tem se levantado muito falso profeta no mundo, examina, vê se está lá na Bíblia, vê se o Espírito Santo testifica com o seu espírito sobre aquela situação, né? Então, a própria Bíblia também fala, irmãos, que na época de Moisés, era como que Moisés, ele representa a lei de Jeová, era como se um véu tivesse na frente deles, né? E na morte de Cristo, esse véu foi abolido, né? Na época de Jesus, quando Jesus morreu, aquele véu que separava o Santo dos Santos, ele se rasgou de alto a baixo, né? Então, isso significa também que aquele véu que existia no Velho Testamento, na lei de Moisés, ele foi rasgado. E agora a gente pode ter acesso direto ao Pai. Porque na época, quando existia só o velho concerto, as pessoas não conseguiam ter acesso ao Pai. É só Jesus, porque é só por meio de Jesus que a gente pode ter acesso ao Pai.
E até em 2 Coríntios 3,15, não precisa abrir não, pastor, fala assim, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Então, quando a pessoa está voltada para a lei de Jeová, aquele véu de cegueira, né, tá voltado, tá envolto, né, tá envolto no olhar, no coração deles. E aí fala, onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Então, tem que ter, para eu enxergar, para eu me libertar, para eu ouvir a palavra genuinamente, eu tenho que ter o Espírito de Deus, né? Então, só para terminar, irmãos, para fechar, como a gente consegue associar, deixar a cegueira. Como que eu vou conseguir deixar essa cegueira? Né? Porque a gente já viu que a cegueira ela não reflete fé, ela não reflete amor, né? Ela não reflete espiritualidade, ela não reflete o Espírito Santo, ela não reflete a verdade, está na cegueira espiritual, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em 2 Pedro 1,5, que é como se fosse assim, uma receita de bolo para a pessoa se livrar da cegueira. Tá? Uma coisa bem prática. 2 Pedro 1,5. Eu achei muito interessante aqui, né? E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, sabe que diligência, irmãos? Para a nossa vida, para a nossa atenção, sabe? Fazer aquilo com afinco, né? Acrescentai à vossa fé a virtude. Então, se tem fé em Jesus, acrescenta a virtude. Virtudes são coisas boas, né? E a virtude é a ciência. Ciência, a sabedoria de Deus, né? E a ciência, a temperança. Não é aquela ciência do mundo, é a ciência de Deus, é a sabedoria de Deus. E a temperança, a paciência. Sabe o que é temperança, irmãos? É equilíbrio, a pessoa ser equilibrada, não é a pessoa ser uma gangorra de altos e baixos. Né? Uma hora está totalmente envolvida com uma coisa, outra hora está gritando, outra hora está desesperada, outra hora está agoniada, outra hora está super feliz. Sabe aquela gangorra? Isso é falta de temperança. Aqui está falando que a sabedoria de Deus tem que nos dar a temperança, e a temperança tem que dar a paciência tem a ver com a piedade. Olha como é importante, né? É como se fosse um escalar, né? E a piedade tem que nos levar ao amor fraternal. E o amor fraternal à caridade, né? Então, o amor fraternal tem que nos levar a uma ação, que é a caridade. Porque se em vós abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 9, irmãos, o verso 9 que é o mais importante. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Aquele que não há essas coisas, aquele que não há temperança, paciência, amor fraternal, caridade, virtude, ciência. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que buscar essas coisas do Espírito Santo. Senhor, me dê paciência, me dê temperança, me dê ciência, sabedoria das suas coisas. Por verso 9, eu vou ler de novo, irmãos. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, que eu acho que Deus, Jesus, Paulo, né, na carta aos Coríntios, nos manda fazer um cerimonial da ceia, da Santa Ceia. Porque na Santa Ceia a gente sempre lembra do que Cristo fez por nós. E aqui está falando assim, ó, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, irmãos, para Pedro, quando ele escreveu isso, né, o cego, o que falta no cego? Virtude, paciência, piedade, temperança, amor fraternal, caridade. Então, a gente tem que buscar essas coisas, que aí a visão vem, né?
Então, isso se alcança espiritualmente. Amém? Isso que eu tinha que falar sobre a cura do cego. Então, os pastores, se quiserem se pronunciar, a palavra está aberta. Amém. Glória a Deus. Espera aí. Deixa eu só colocar aqui. Você me fez lembrar de uma passagem na minha vida. Sabe, Eliette? Eu morava numa cidade lá no interior do Paraná, em Arapongas. É a cidade dos passarinhos, né? Todas as ruas de Arapongas têm nomes de pássaros. Né? E eu tive muita sorte, porque em frente à minha casa tinha uma biblioteca maravilhosa. Uma biblioteca enorme, assim, um prédio grande mesmo, uma biblioteca que marcou a minha adolescência. Eu passei a minha adolescência dentro daquela biblioteca, porque eu amava os livros, eu gostava muito de ficar lá, pegar um livro e ler num lugar muito agradável. E eu fazia isso, eu saía de casa, que era em frente da biblioteca, era a minha casa. Eu saía de casa, ia para a biblioteca e ia estudar, levava meu material de escola e eu ficava lá estudando. Era um ambiente amplo. E aí um dia, sentou na mesa que eu estava um rapaz, um pouco mais velho que eu naquela época. Um rapaz assim, talvez, eu devia ter uns 16 anos, o rapaz devia ter uns 20, alguma coisa assim. E aí nós começamos a conversar. E eu frequentava a Igreja Católica naquela época, eu fazia parte do grupo de jovens da Igreja Católica, que também era perto da minha casa. Né? E aí eu estava envolvido com a Igreja Católica naquela época, tinha talvez 15 ou 16 anos, e aí esse rapaz sentou e nós começamos a conversar. Né? E ele começou a pregar o evangelho para mim. Né? Foi muito, muito interessante. Ele começou a falar de Jesus, e eu queria conversar, eu queria falar dos santos, eu achava que os santos estavam certos, que tinha que ter santo, e aquele rapaz tentou me convencer, e eu tentei convencer ele do contrário, enfim. Nós ficamos ali num pequeno embate, mas um embate saudável. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Ficou na minha cabeça esse embate. Nessa mesma época, eu fui fazer uma excursão para Paranaguá. Paranaguá, não sei se vocês sabem, entre Curitiba e Paranaguá tem uma estrada de ferro maravilhosa, que é um negócio assim, eles chamam até de Estrada da Morte, porque tem locais ali que o desfiladeiro é de 600 metros. E é uma paisagem assim, belíssima, maravilhosa. E eu fui para Paranaguá. Na viagem, dessa excursão que eu fiz para Paranaguá, eu peguei o trem em Curitiba. Eu devia ter 16 anos, Eliette. Talvez 17, mas acho que eu não tinha 17, não. 16 anos. Nós fomos, chegando lá, eu sentei num banco junto com a minha turma e fiquei lá. Num determinado instante, o trem parou numa cidadezinha e entrou um homem, um senhor. Aqui o pessoal daqui de casa, todo mundo conhece a história. Né? Entrou um senhor de barba branca, pele bem vermelha, cabelo branquinho, parecia um Papai Noel. Mas assim, e deu para perceber que aquele homem não era brasileiro. E ele sentou-se ao meu lado. E começou a conversar em inglês comigo. Eu já falava inglês naquela época. Eu comecei a conversar com ele, aquele homem começou a pregar o evangelho para mim. Começou a pregar o evangelho, pregou o evangelho, falou de Jesus, e eu não queria me envolver muito, eu fiquei um pouco mais quieto, mas ele começou a falar de Jesus. Enfim, ficamos ali talvez umas 2 horas conversando. Aí o trem teve uma parada, tivemos que ficar esperando fazer uma liberação de não sei o quê. Enfim, nós ficamos ali. Né? E aquilo ficou na minha cabeça. Passou ali uns 2 anos, talvez, nem isso. Eu fui morar em Campinas,
Fui fazer cursinho de vestibular em Campinas. Aí eu fui morar na casa de um primo durante algum tempo para até fazer o vestibular aqui em São Paulo e vim para a faculdade aqui. Aí, lá em Campinas, é que aconteceu o negócio mais interessante de tudo. Daqui a pouco eu vou fechar tudo isso aí para te contar. Estava lá em Campinas, o meu primo, esse meu primo que me ajudou, ele tinha acabado de se converter. Ele tinha se convertido numa comunidade evangélica, que lá naquela época tinha muito disso, de comunidade evangélica. E ele me apresentou a comunidade, começou a falar de Jesus para mim, e eu aceitei. Eu aceitei Jesus naquele dia. E naquele dia, Eliette, eu entendi tudo. Eu entendi o que aquele rapaz me falou. Eu entendi o que o Papai Noel me falou. E eu falei assim, barbaridade. Olha só como eu sou cego para as coisas de Deus. E foi aí que eu me converti, né? E foi assim, o momento em que eu aceitei a Jesus, o meu primo falou, você quer Jesus? Eu falei, eu quero. Não tenho nada a perder. Aí ele falou, então você vai orar comigo e tal, fez a oração. E aí, a partir daquele instante, eu comecei a lembrar desse rapaz. Acho, se não me falha a memória, o nome do rapaz era Joel. O Joel tinha falado de Jesus para mim. Aí um dia eu voltei lá para Arapongas, meus pais moravam lá. Eu fui atrás do Joel, encontrei o Joel, falei assim, Joel, eu me converti. Aí ele levantou as mãos para cima e falou, meu Senhor Jesus, que benção. Aí eu falei para ele. E o velhinho? Você não faz ideia do que aconteceu com o velhinho. Casei, vim para São Paulo, casei com a Rosana estava grávida do Daniel. Né, a Rosana estava barriguda, né? A Rosana estava grávida do Daniel. E eu fui na igreja do Lenilton, lá em São Caetano, Santo André, não lembro agora. Eu fui lá. E chegamos lá, a Rosana do meu lado, eu aqui, né? Aqui o corredor. E estava lá naquele louvor, aquele fogo, aquele e não sei o quê, e papapá. Não sei por que cargas d'água, eu virei e olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu não acreditei na visão que eu estava vendo. Aquele senhor, aquele velhinho, acho que o nome dele era Paul, ele estava entrando na igreja. Mas eu fiquei tão sem fôlego que eu peguei na mão da Rosana e falei, Rosana, Papai Noel, Papai Noel. Ela não entendeu absolutamente nada. E aquele senhor veio entrando. Aí, num determinado instante, ele bota a mão no meu ombro e fala assim, oi, Hélio, tudo bem com você? Estou feliz por te ver aqui. Aí depois ele entrou e foi lá com o Lenilton, não sei aonde. Falei, meu Deus do céu, como as coisas de Deus são tremendas. E ele me reconheceu, chamou-me pelo nome, sabe? Foi muito interessante, Eliette. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Quero deixar os outros irmãos falarem também. Vamos lá, Weber, é com você aí. Cadê o Weber? Glória a Jesus, né? Que bênção. Né? Pastor Sorriso. Graças a Deus, né, irmão? Não tem jeito de ficar sério. Eu não consigo. Eu não consigo ficar sério, não sei o que é isso. Né? O Senhor está sempre nos alegrando, né? Com esse monte de milagre aí, curando esse monte de cego aí, né? Mas o grande problema, irmãos, que eu vejo, né, no ser humano, igual já a gente tocou, eu peguei um pouco dessa parte aqui, que está aqui em João capítulo 3, versículo 19. É o que tem acontecido hoje. Né? O que tem acontecido hoje está aqui. Ó.
E eu vou falar uma verdade para os irmãos, isso aqui é a grande maioria. Essa perseguição ao povo de Deus, essa perseguição ao evangelho, está tudo ligado aqui, ó. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, isso aqui é o que tem acontecido hoje. Essa perseguição na igreja, por quê? Porque a igreja é a verdade, né? Jesus é a verdade. E reprova mesmo. Você chega com a mentira diante da verdade, o que vai acontecer? Você vai ser reprovado, está errado, isso aí está errado, é mentira isso aí. Né? Então, é onde eu vejo o que tem acontecido é isso. Quando o apóstolo Paulo fala que se faz de grego para os gregos, se faz disso para aquilo e daquilo para aquilo, para ver se ganha alguns. Alguns. Jesus, ele vem e diz o seguinte, né? Jesus, não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do Pai vos dar o reino. Quer dizer, o pequeno rebanho, o rebanho é pequeno. Eu lembro, a gente estava na igreja lá, quando eu estava lá com o Wander, lá, ainda na casa do pai, né? A igreja, pouquinha gente e tudo. Eu ficava incomodado com aquilo, né? Puxa, mas tão pouca gente, são tanta. Aqui na cidade de Lavras é quase 100 mil habitantes, com a igreja com 10 pessoas, 12 pessoas. Né? Mas aí eu lembrava, né, quando Jesus disse, né, e para a gente não temer pequeno rebanho. Então, irmãos, é onde eu sempre digo, nós somos privilegiados, né, de fazer parte desse pequeno rebanho, porque é pequeno mesmo, porque as obras são más e o homem ama as trevas. Ama as trevas. Né? A pessoa, igual a irmã Eliette, né, passou para a gente no domingo com relação ao aborto, né? Você vê, olha a situação que o homem chega de colocar uma agulha no coraçãozinho da criança lá dentro. Por quê? Você sabe por que o homem faz isso? Porque ele é um covarde. Ele não quer que a criança nasça viva para ele poder matar, né? Ele quer matar ela lá dentro, porque ele ama as trevas. Ele ama as trevas. E eu vi alguns debates sobre isso, eles agridem as pessoas que é contra isso. Agride. Né? Uma pessoa vai lá e fala contra isso aí, eles agridem. Ô, Weber, e fica aí. Pois não, pastor. Você sabe por que eles querem matar dentro da barriga? É porque são covardes. É para não ver a cara da criança. Então. Porque dentro da barriga, você fala assim, eu não estou vendo, não é? Então vamos matar que está tudo bem. E nasce morto, né? Porque se nascer vivo, como é que é? Aí já não pode matar mais? Como é que é isso aí, né? Então, são covardes. E você sabe por que são assim? Porque amam as trevas. Amam as trevas. Né? E aí, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz porque as suas obras são... deixa eu ler aqui de novo. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Aí, de vez de vir para a verdade, eles querem combater a verdade. Combater a verdade. Quer calar os irmãos, né? Quer calar a boca da gente. E que essa é assim. Por quê? Porque amam as trevas, amam o pecado, ama assassinar as pessoas. Né? Hoje veio um senhor pegar um leite aqui, ele falou para mim, eu não tenho arma, porque se eu pegar uma arma, dá vontade de matar as pessoas. Eu ouvi isso aqui hoje.
Então eu prefiro não ter a arma, porque se eu tiver a arma, me dá vontade de matar as pessoas. Então, irmãos, é muito triste. É muito triste. Às vezes eu fico analisando, né? Quando eles mataram o Senhor Jesus Cristo, daquela forma na cruz, né? Mataram, puseram ele na cruz ali. Eu sempre penso, quando eu vejo as pessoas assim, eu falo, meu Deus, até o Senhor Jesus Cristo eles conseguiram pôr ele na cruz, irmãos. Né? Conseguiram. Meu Deus, aí você vê o tanto que é maligno, né? O tanto que esse mundo é nojento, maligno. Quando Jesus fala, se o mundo vos aborrece, primeiro aborreceu a mim, eu não tem jeito do... às vezes eu até tentei, eu fiquei uns tempos na igreja lá com o Wander, tentando ver se eu conseguia, né, a gostar do ouro e da prata, a gostar do Deus dos exércitos e tudo, mas que, irmão, não tem jeito não, isso aí não dá, não tem como. Ou você é um cristão, né? Ou você é um cristão e ama as pessoas, ou então você vai ter que ser judeu mesmo, sei lá, fazer essa mistura, né, de Velho Testamento com o Novo, e vira essa coisa aí, né, essa mistura. Mas aqui que está, o segredo está aqui. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. As obras são más, e eles amam a treva. Então, é onde a gente dá. O apóstolo Paulo disse, vou repetir, que ele se fez de judeu para judeu, se fez isso, para ver se ganha alguns irmãos. Né? Então, a gente vê, né? A gente vê uma cidade igual São Paulo mesmo. Você pegar os crentes fiel dentro da cidade de São Paulo, são a cidade inteira de São Paulo. A população tem São Paulo, e você for pegar os crentes fiel, é uma minoria. Minoria. Teve uma garotinha que profetizou dentro de uma igreja Assembleia de Deus com 6 mil membros. A menininha começou a orar em línguas lá e falou que só tinha 3 salvos lá dentro da igreja. Só tinha 3. Uma igreja de 6 mil membros. Ainda falou assim aqui, vocês cuidado, vão começar a vigiar a partir de hoje, porque aqui só tem 3 salvos. Então, meus queridos, a coisa é muito séria. Mas por quê? O homem, se é de amar a Jesus, ele ama as trevas. Ama a treva. Por isso que é muito difícil você conseguir ganhar uma alma para Jesus. Hein? Eles amam as trevas. Né? Ainda mais agora com essa internet, com esse monte de recursos que tem hoje. Que é isso? O homem está amando treva. Né? Está amando as trevas. Os jovens hoje, irmãos, eu sou homem. Né? Os jovens hoje, ele vai ter que se entregar por completo a Jesus Cristo, senão ele não vai resistir, não. Né? Ele não vai resistir. Instagram, não sei mais o que aí, as mulheres tudo seminuas, né? Tudo porque elas amam as trevas, né? Então, não só elas, os homens também, estou falando, né? Enfim, o homem, né, em geral, tanto mulher como homem, estão aí amando as trevas, né? E é isso aí. E a Bíblia deixa claro. Então, uma coisa que entristece muita gente, entristece porque é sofrimento, né? Quando Jesus fala para a gente amar o inimigo, quando ele fala para a gente amar o inimigo, é porque ele vem sorrindo, feliz, né? Porque ele sabe que aquele que não ama o inimigo vai viver frustrado. Aquele que odeia o inimigo, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar numa pia de remédio para dormir, antidepressivo, vai entrar no... É assim. Aquele que não oferece outra face, daqui uns dias está tomando remédio para dormir, porque o ódio entra no coração dele. Quando Jesus fala assim para a gente, é para nós tirar o ódio do nosso coração. Quando você ama o inimigo, você não tem ódio. Quem ama o inimigo vai odiar o quê? Se ele ama até o inimigo, ele não tem... Né, irmão? Se ele oferece outra face,
Se o homem oferece outra face, ele... E aí, voltando para os milagres, né? Esse é o maior milagre que Jesus faz na vida do homem. O maior milagre que o Senhor Jesus faz na vida de uma pessoa é ele ter disposição de guardar os seus mandamentos. Esse é o maior milagre que Jesus faz no homem. Ele curou cego, igual a irmã mostrou aí, 3 cegos, né? De maneiras diferentes. Mas o que ele quis fazer realmente na vida desses 3 cegos, ele dar a eles capacidade de guardar os seus mandamentos, de amá-lo, né? Porque esse versículo nunca sai da minha mente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Esse versículo nós temos que decorar ele, né? Porque a partir do momento que você ama o Senhor Jesus Cristo, você vai viver feliz, sorrindo, feliz, não vai ter nada para tirar a tua paz, para tirar a tua... Entendeu? Não tem nada. Porque a gente vê, eu fico vendo, nossa, meu Deus, Jesus Cristo, tem hora que dá vontade até de chorar, de ver tanta tragédia, tanta coisa maligna, mas não é coisa material, não. São tragédias espirituais, né? Que está dentro da mente do homem. É uma tragédia, irmãos. Irmãos, eu já vi, um dia eu vi o tsunami que teve lá na Ásia, lá, para que eles vêm do Japão, porque a turma lá, né? A tsunami, aquilo vem destruindo tudo. Aquilo é fichinha perto do pecado, irmãos. A maior tsunami que tem é esse mundo, esse pecado, é a tsunami espiritual. Essa é a maior que existe. Essa é terrível. E aquela lá que aconteceu no Japão, aquilo é fichinha. Perto da tsunami maligna que está na mente de todo mundo por aí afora. Então, é isso, né? Meus irmãos não reparam, não, acho que eu até saí um pouquinho do... Mas senti no coração de passar isso para os irmãos. Então, é isso, a gente entristece, né? Mas uma coisa eu digo para os irmãos, o rebanho é pequeno. O rebanho é pequeno. O Senhor Jesus abençoa. Pode abrir aí, Valdo. Irmãos, maravilha, né? Muito bom tema. Deixa eu dar uma ajeitada na câmera aqui. A câmera fica em cima do computador. Melhorou um pouco. Então, irmãos, maravilhoso, né? Esse tema. Eu queria acrescentar o que está aqui em 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 4:4, que fala assim, ó, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? Então, realmente, eu era um cego, né? Eu era um cego, eu acreditava ser um bom homem, acreditava ser um bom pai, acreditava ser um bom filho, acreditava ser um bom marido, acreditava ser um bom amigo, ou seja, não tinha nada de errado comigo, né? Só faltava as asinhas de anjo, né? Porque é o que o Deus desse século faz, sabe? Faz com que pega aquele homem miserável, sabe? Pecador, aquele homem maligno, sabe? Completamente com os sentidos corrompidos, faz com que ele se sinta um bom homem, né? O Deus desse século, ele faz com que o homem, ele lê aquela parábola do semeador que saiu a semear e que joga semente, né? À beira do caminho, no meio dos espinheiros, e joga semente, e tem uma semente, né, que cai na terra boa, e o homem, esse lê a palavra, aquela que cai na terra boa é a que caiu no coração dele. Ele nunca imagina que, sabe, que a terra
o coração dele é o que tem os espinhos, né? Ou que é aquela que as aves do céu retirou a palavra, a semente. Sabe, irmãos, por quê? Porque o Deus desse século, ele cega o entendimento, sabe? Ele cega o entendimento do homem, o homem não abre o coração para o Espírito Santo. Eu fui um alvo muito difícil, irmãos, para Jesus Cristo. Sabe, eu fui um alvo difícil, muito difícil mesmo. Quando eu fico imaginando, né, assim que eu me converti, que eu passei pelas águas, que eu me converti, aí que eu enxerguei o tamanho do milagre que aconteceu na minha vida, porque eu era um alvo difícil. E eu imagino também que cada um de vocês tem esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento, de que você foi um alvo difícil. Eu estava vendo o pastor Hélio contando aí o testemunho da conversão dele. Você deve ter sido um alvo difícil, hein, pastor Hélio? Meu Deus do céu, né? Você deve ter sido, olha, o Espírito Santo teve que trabalhar muito, né? Acho que foi aí pelo menos uns 2 ou 3 anos aí, viu? Sabe? Para conseguir tirar essa cegueira que o Deus desse século coloca nos nossos olhos, sabe? Então, é o que eu falo, meus irmãos. As pessoas, nós temos de, como servos de Deus, ensinar as pessoas a confiar, a abrir o coração mesmo, e que elas têm de reconhecer o seguinte, que aquele que em Cristo está, as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Então, a pessoa tem que estar disposta para que tudo se faça novo na vida dela, sabe? A hora que ela toma essa consciência, aí Jesus vem, o Espírito Santo vem e faz a grande obra, né? Então, Jesus Cristo, ele, né, o Espírito Santo, ele fez questão de colocar nos evangelhos muitas passagens relacionadas com abrir olhos de cegos, né? Porque isto é aquilo que é mais importante pode acontecer na vida do homem. É aqueles que acreditam enxergar, mas são cegos, né? Então, só queria acrescentar isso daí, nesta mesa redonda. Amém, amém. Vamos encerrar com uma breve oração? Aí depois eu queria que você, Valdo, fizesse a oração final assim que eu terminar a gravação, tá bom? Amém. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado por esse momento tão bom na tua presença e que todos esses que estiverem assistindo a esta mensagem possam ser tocados pelo teu amor e pelo teu Espírito Santo, assim como eu fui tocado, Senhor. Obrigado, Deus. Livra-nos de todo mal e todo aquele que quiser entrar em contato, Senhor, incentive-os para que faça isso. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.